Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje nós vamos falar novamente de cinema, tá? Eu quero falar hoje de um filme brasileiro muito curioso, tá? Produzido pela Globo Filmes, chamado Virgínia e Adelaide. Quem são Virgínia e Adelaide nesse caso? Adelaide é uma psicanalista judia, né, uma analista, né, psicanalista judia chamada Adelaide Koch, né, que vem para São Paulo fugida do nazismo, né, e a Virgínia é a Virgínia Bicudo, né, interpretada pela Gabriela Correia, tá, que tá, vamos dizer assim, querendo fazer análise nela. É uma socióloga que está estudando, né, coisa e tal, a sociedade brasileira, né, e ela quer fazer análise justamente com a Adelaide Koch, né, com a Adelaide Koch, no caso, né, que nunca tinha feito, né, análise aqui no Brasil, nunca tinha tido pacientes, né, para fazer análise aqui no Brasil, até porque ela não conhecia bem a língua portuguesa, né, e ela fica meio receosa de atender a Virgínia, né, no caso, né? A Virgínia é negra, né, ou preta, né? E ela tem, vamos dizer assim, uma série de traumas por causa do racismo brasileiro, né? Outra coisa que eu esqueci de falar também, né, que a Adelaide Koch, né, ela é interpretada, né, pela Sophie Charlotte, né, no caso, né? Não tem muito a ver, né, com uma judia alemã, né, fugida do nazismo, né? Mas ela conseguiu a Sophie Charlotte, ela conseguiu fazer uma boa Adelaide Koch, né, no caso, né? E aí as duas vão começar a desenvolver ali uma terapia, né? Elas vão ser a única analista que tinha na América Latina naquela época, né? A gente está falando aí de 1938, né, 1939, né? Com a ascensão do nazismo, né, chegada à Alemanha, né, a única psicanalista que vai existir, né, aqui no Brasil vai ser justamente, né, a Adelaide Koch, né, e a Virgínia vai ser justamente a sua primeira paciente, né. Então você está vendo aí duas mulheres que estão meio que inaugurando, né, a psicanálise, né, a análise, né? Claro que você tem várias vertentes aí, você tem um psicólogo, você tem um analista, você tem um psicanalista, né, no caso, né? Mas a gente está vendo essas duas aí trabalhando essas duas questões. Elas têm duas coisas em comum, né, que é a questão do racismo, a questão da perseguição, né, a questão do preconceito, né, a questão da intolerância e do ódio, né, elas permeiam essas duas personagens, né, tanto do lado da Adelaide, né, que é perseguida, né, judia perseguida pelos nazistas, né, quanto pelo lado da Virgínia, né, que nasce num país, né, completamente racista, né, que é o Brasil, né, e é muito interessante você ver que esse filme, né, ele tem meio que uma cara de documentário, ele é inclusive colocado como documentário, né, como gênero documentário, né, mas ao mesmo tempo você também tem uma dramatização, né, da vida dessas duas atrizes ali, dessas duas personagens, né, que estão ali, você tem uma dramatização das duas e você vê a encenação das sessões de análise dessas duas personagens aí no caso, né. É muito interessante você perceber, né, que a própria personagem da Virgínia, né, a vida pregressa dela, né, é justamente uma mistura, né, do que você via, né, aqui na segunda metade do século XIX no Brasil, onde você tem, ela é, vamos dizer assim, descendente, né, de escravos, né, de escravos que trabalhavam numa fazenda, né, e ao mesmo tempo também a mãe da Virgínia, ela vem, né, da Itália, né, é uma imigrante italiana que conhece um senhor, né, que é filho de escravos, né, no caso, né, então você vê essa mistura, né, do trabalho escravo e do trabalho imigrante, né, na família da Virgínia, né, então é muito interessante perceber que a mãe da Virgínia, por ser uma italiana lourinha, verdinha, de olhinhos verdes, coisa e tal, né, não vai entender o que é o racismo brasileiro, ao mesmo tempo que o pai da Virgínia, ele entende o que é o racismo brasileiro, porque ele é filho de uma escrava, né, no caso, né? Enquanto que a Adelaide, né, não tem
ideia nenhuma do que está acontecendo no Brasil com relação a essa questão, né, da escravidão no final das contas, né? E aí ela vai começar a entender essa coisa da sociedade racista brasileira, e ela justamente consegue ver paralelos, né, com o racismo também e com o ódio, né, que os nazistas nutriam, né, pela Adelaide, né, no caso, né, pela Adelaide e pelos judeus, né, no caso, né. Vamos ter momentos em que as duas contracenam, né, elas fazem as sessões de análise, né, as duas ali conjuntamente, né, e elas vão conversando entre elas, né. A própria Adelaide ainda buscando uma experiência em lidar com essa situação, com esse imaginário brasileiro, né, que é diferente de um imaginário alemão, né, no caso, né, que você também tem a questão da imaginação e do imaginário, né, e é muito interessante você também ver, né, que pelo fato da Adelaide não conhecer, né, a língua portuguesa, né, a gente vai vendo também como a Virgínia vai dando uns toques do que é a língua portuguesa para as duas. Então, acaba, apesar da Virgínia ser uma paciente da Adelaide, né, você vê um aprendizado mútuo ali, as duas ali ajudando uma outra, né, nesse aprendizado. Uma querendo, vamos dizer assim, entender o seu como o racismo, né, provocou traumas nela, né, no caso da Virgínia, né, e a Adelaide ao mesmo tempo entendendo essa cultura brasileira, esse imaginário brasileiro, e entendendo também essa cultura, né, de racismo que existia aqui contra os pretos aqui no Brasil por causa da sociedade escravista da época, né? Então é muito interessante isso, né? Então, enquanto você tem momentos em que as duas, né, estão fazendo ali as sessões de análise conjuntamente, né, você vai ter momentos também em que vamos ver a Virgínia, né, fazendo discursos, né, falando sobre a questão do racismo, falando sobre o passado da família dela, né? E ao mesmo tempo você também vê a Adelaide também falando do seu passado também, né, como judia, coisa e tal, né? E também ela falando das questões também da psicanálise, da análise no caso, né? Então é um documentário que vai ficar muito na parte da conversa, muito na parte do diálogo, né? Diálogos muito bem estruturados, muito bem construídos, tanto da parte da Virgínia quanto da parte da Adelaide, né? Diálogos entre as duas, né? E monólogos das duas também, né, falando da vida pregressa delas, né, e também falando da realidade social que cada uma está inserida, né, no caso, né. Então ficou muito bem construído, ficou muito bem amarrado esse documentário. É claro que ele vai ter o seu ritmo, vai ter a sua vibe, que é muito mais de ficar vendo essas conversas, de ficar vendo esses diálogos entre as duas, e de ficar também vendo essas duas personagens ali fazendo também seus monólogos, falando também das suas realidades, né, e das suas idiosincrasias, né, desculpa, gente, idiosincrasias, né, no caso, né, desculpa se eu falei a palavra errado, tá? Mas é muito interessante o documentário e vale a pena dar uma assistida, tá, gente? A sala estava bem cheia, foi aplaudida no final, tá? Já estamos na segunda semana, né, desse documentário aí, né, no caso só para precisar a data de confecção desse vídeo, não sei quando é que o vídeo vai ao ar, de repente o filme está até fora de cartaz quando esse vídeo for ao ar, tá? Mas deem uma olhada, é um filme da Globo Filmes, que de repente vai aparecer na Globoplay, né? Se é um filme que de repente vai estar disponível no YouTube, né? Muitos filmes brasileiros, eles ficam disponíveis no YouTube depois para assistir, tá? Então dê uma procurada quando vocês tiverem a oportunidade, tá? Virgínia e Adelaide, né? Um filme de mulheres, né? Um filme histórico, né? Um filme que aborda a questão do racismo e do ódio, tanto por parte do nazismo, que é um tema, do fascismo, que é um tema tão contemporâneo hoje, né, e da parte do racismo brasileiro também. Então é um filme muito rico por abordar todas essas questões aí. Tá claro, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luzer Rezende, meu site é o batataespacialtudojunto.com.br, tá? E a gente vai futuramente conversar sobre mais filmes com vocês aí. Um abraço, tá? E até a próxima. Doutora Adelaide, a senhora é a única analista do Brasil. A única da América Latina. A senhora veio para o Brasil para ser analista. Algum paciente terá que ser o primeiro. Porque não a primeira. Porque não eu. Desde criança, eu sempre senti preconceito de cor. E eu não posso entender o racismo na sociedade.
você não compreender o que ele causou em mim, eu quero fazer análise. A única coisa que deve interessar o psicanalista é saber por quê. Ou porque ele ou ela não pode ser como gostaria de ser. Eu preciso que você me ajude. Diga alguma coisa. Para você resolver seus problemas, primeiro você precisa descobrir quais são os seus problemas. O que acontece agora no seu país com os judeus aconteceu com os negros no Brasil por mais de 300 anos. E continua acontecendo de fato. A psicanálise tem que ser democratizada. Podemos sair as duas pregando a psicanálise? Boa tarde! Tem um minutinho para a palavra de Freud. O que hoje impede você de ser o que você quer ser? Vou embora do Brasil. Tem que mudar. O que está vivo, muda. Começamos? Sim, já começamos.